Você já se perguntou se o amor que você dá está sendo realmente recebido? Ou se, no silêncio dos gestos, você está apenas servindo de companhia para alguém que tem medo da própria solidão? Quantas vezes você já deitou ao lado de alguém e mesmo assim se sentiu só? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja tentando sustentar um relacionamento que já morreu, mas que se mantém em pé, como um fantasma alimentado pelo medo. Medo de estar só, medo de começar de novo, medo de encarar a verdade, medo de descobrir que aquilo que um dia foi amor virou apenas um hábito triste de insistir em algo que já não existe mais. Mas e se eu te disser que você não está só nessa pergunta? E se eu te contar que filósofos antigos, astrólogos, psicólogos, místicos, todos já tentaram entender esse mesmo dilema? A dúvida cruel: ela me ama ou só não sabe ficar sozinha? Se você tem coragem de encarar essa resposta, então fique comigo até o fim dessa narrativa. Essa jornada vai atravessar não apenas seu relacionamento, mas sua alma. Porque quando o amor começa a doer mais do que curar, a verdade é o único caminho. O primeiro sintoma de que algo não está certo em um relacionamento é o silêncio, mas não qualquer silêncio. É aquele silêncio que grita, aquele em que você fala, e a outra pessoa responde com indiferença. Você expõe sua alma, mas ela te devolve um olhar vago. Você pede presença e recebe ausência. Você diz, eu te amo. E ouve um também tão frio quanto uma parede. Isso te consome por dentro. E você começa a se questionar. Será que o problema sou eu? Mas o problema não é você. O problema é que talvez você esteja tentando ser amado por alguém que só quer ser acompanhado. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas não procuram amor. Elas procuram abrigo. E você se tornou um abrigo. Não porque você é fraco, carente ou insuficiente, mas porque o seu amor é tão forte que até quem não ama consegue se aquecer nele por um tempo. A psicologia explica isso como apego ansioso. São pessoas que confundem amor com presença. Elas não sabem amar com profundidade, mas têm um pavor visceral de ficarem sozinhas. Então, elas se agarram à primeira alma que oferece segurança emocional. E no início parece amor, mas com o tempo você começa a notar que está sendo apenas suportado, não celebrado, não amado, não escolhido. Você vira a rotina, o plano B, o ombro amigo, mas não o destino, o suporte emocional, mas não a paixão. E dentro de você, algo começa a adoecer. Você se torna um espelho vazio, refletindo as carências do outro, mas nunca sendo realmente visto. O estoicismo, na voz de Epicteto, ensina algo profundo. Não busque que as coisas aconteçam como você quer. Busque querer as coisas como elas acontecem, e sua vida fluirá. Essa é uma das lições mais difíceis. Aceitar a realidade do que é, e não do que desejamos que fosse. Você talvez queira acreditar que ela te ama, que ainda há um resquício de sentimento, que basta um esforço, um gesto, um milagre, mas a realidade talvez esteja dizendo algo diferente. Ela está distante, ela evita intimidade, ela vive no celular, mas não te responde com alma. Ela está ali, mas com o corpo pesado, como se estivesse presa. Como se você fosse uma gaiola dourada, bonita por fora, mas que a impede de voar. E ainda assim ela não vai embora. Por quê? Porque o vazio lá fora assusta mais do que o desconforto aqui dentro. Sêneca escreveu: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem é representada. E talvez o seu relacionamento seja só uma peça encenada, onde você interpreta o papel de quem ama e ela o de quem não tem coragem de sair do palco. Mas no fundo, você já percebeu que o roteiro dessa história não faz mais sentido. A questão é, por que você ainda está nesse teatro? Talvez porque, como ela, você também tenha medo. Medo de recomeçar. Medo de admitir que deu tudo de si e não foi suficiente. Medo de encarar o espelho e perceber que passou anos tentando ser amado por alguém que nunca esteve realmente lá. A astrologia chama esse tipo de relação de conexões kármicas. Relacionamentos que surgem para nos ensinar algo, mas não para durar.
Eles aparecem como tempestades, intensos, imprevisíveis, muitas vezes dolorosos. Mas quando passam, nos deixam mais fortes, mais conscientes e mais preparados para o que é verdadeiro. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Você não pode controlar os sentimentos dela, mas pode controlar a forma como você responde à verdade. Você pode continuar tentando provar que é digno de amor, ou pode entender que já é, mesmo que ela não veja isso. A solidão não é o pior dos castigos. O pior castigo é estar acompanhado e se sentir sozinho. Quantas pessoas vivem assim? Casamentos de fachada, relacionamentos de aparência, postagens felizes no Instagram e lágrimas escondidas à noite. E você que está me ouvindo agora, talvez já tenha derramado lágrimas que ela nem percebeu. E por quê? Porque quem ama de verdade percebe até o silêncio do outro. Mas quem só está contigo por medo ignora até os seus gritos mais profundos. Você merece ser escolhido. Você merece ser visto. Você merece ser amado, com presença, verdade, alma. E se ela não te oferece isso, então talvez a ausência dela seja a presença que você precisa. A espiritualidade fala sobre libertação de ciclos. Ciclos que se repetem enquanto não aprendemos a lição. E talvez a sua lição seja aprender a se escolher. Você está esperando que ela te ame, mas e você? Você se ama? Você está tentando segurar uma ponte que já caiu. Está tentando reanimar um corpo emocional que já morreu. Mas você não precisa mais disso. Você pode escolher a si mesmo. Pode sair desse ciclo. Pode encerrar esse capítulo com dignidade. Talvez ela nunca te diga com todas as letras que não te ama mais. Talvez ela nunca tenha coragem de ir embora. Mas você tem. Você tem a coragem de enxergar, de aceitar, de transformar essa dor em liberdade. Porque o amor verdadeiro não se implora. E companhia por pena não é afeto, é prisão. E agora, no fim dessa jornada, eu te deixo uma pergunta. Você vai continuar tentando ser amado por quem só te tolera? Ou vai se libertar para viver um amor que te celebra? A decisão está em suas mãos. Mas lembre-se, nenhuma perda é maior do que perder a si mesmo tentando segurar quem já não quer mais ficar. Se essa narrativa falou com você, se você sentiu esse aperto no peito como um espelho da sua realidade, deixe nos comentários. Eu me escolho. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque às vezes a cura começa quando a gente para de fingir que está tudo bem